Mas eu ia falar sobre esse lance do tamanho do Estado, né? Que é uma coisa que me incomoda às vezes de querer inchar mais o Estado e deixar ele cada vez maior e tal. O que você pensa sobre isso? E o Holodomor, não sei, o que mais era a pergunta dele? Era a lei da mordaça em Cuba, Ah, em tá, agosto. com a imprensa. Vamos lá. Primeiro, em relação ao tamanho do Estado. É. Cara, uma coisa é Estado inchado, Isso. com gastos desnecessários, cheio de penduricalhos e privilégios, né? Isso precisa ser enfrentado. Outra coisa é investimento público. São coisas totalmente diferentes. Com certeza. Então, qual foi a lógica que prevaleceu no Brasil nos últimos 6 anos, desde o governo Temer? A lógica foi a seguinte: o Brasil está com uma crise fiscal, tem um rombo, então nós temos que cortar os investimentos públicos, os gastos públicos, para poder gerar confiabilidade. A gente vai reduzir o déficit fiscal e, ao mesmo tempo, com essa confiança, vai vir mais investimentos externos. Esse era o discurso no Brasil. E novos investimentos vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, a economia vai crescer. Então, diante desse discurso, o que eles fizeram? Primeiro, teto de gastos, que é esse debate que está tendo hoje, que é uma excrescência. O teto de gastos não existe na Constituição de nenhum país do mundo, só no Brasil. Mas não é para evitar que o governo gaste muito mais do que ele pode? Não. Não é isso? Qual é a questão? O teto de gastos estabelece o seguinte, que você não pode ampliar o investimento público para além do reajuste inflacionário, independente do crescimento do PIB. Então ele não está considerando orçamento. Se a gente tem um PIB absurdo... Ele engessa a capacidade de investimento. Só para você ter uma ideia, nos primeiros 3 anos o teto de gastos cortou 20 bilhões de reais do SUS, que fez muita falta agora na pandemia. Então, aprovaram o teto de gastos para dizer, vai trazer investimento, vai segurar a dívida. Depois aprovaram reforma trabalhista. Vai diminuir o custo do Brasil, vai gerar empregos. Depois aprovaram reforma da Previdência. Vai reduzir os gastos com aposentadorias. Vai gerar investimentos externos, confiabilidade dos mercados. Reduzir a dívida. Sabe o que aconteceu? Peguem final de 2014 para final de 2020. O período de validade dessa política. O Brasil perdeu boa parte dos investimentos sociais, tem obras paradas em todas as áreas. O Brasil, com esses cortes, em nome de conter o aumento da dívida, a dívida em 2014 era 60% do PIB. A dívida hoje está em 83% do PIB. Eles cortaram e a dívida só aumentou, proporcionalmente. Por quê? Porque o PIB estagnou, deixou de crescer. Como é que você reduz a proporção dívida-PIB? Aumentando o PIB. Veja, qual é a forma de sair disso? Isso é qualquer país do mundo numa situação de crise, Vilela. Olha o que os Estados Unidos está fazendo no pacote do Biden. Olha o que a União Europeia está fazendo hoje. Olha o que vizinhos nossos mais pobres do Brasil, que o Brasil na América Latina estão fazendo. Você tem que ter investimento. Porque se o Estado investe... Que tipo de investimento? Investimento, sobretudo, em obras de infraestrutura, saneamento básico, moradia, complexo da saúde. Construir hospital, construir escola... O que acontece? Quando você constrói uma escola, um hospital, quando você faz uma obra de saneamento, quando você faz um conjunto habitacional, você não está levando só um serviço, você está gerando emprego. Claro. Milhões de empregos com essas obras pensadas em larga escala. Quando você faz isso, a economia gira. Porque o cara que você gerou o emprego a partir do investimento nessa obra, ele vai pegar esse salário que ele não tinha antes, ele vai no mercado, ele vai na farmácia, ele vai na padaria, ele vai no açougue, aquece a economia local. Ao aquecer a economia local, isso pensando em larga escala, esses estabelecimentos vão contratar mais gente também. Vão investir mais, vão abrir novas lojas. Isso gera um ciclo virtuoso. Por quê? Porque também essa turma, na medida em que a maior proporção de tributos no Brasil é sobre consumo, ao aquecer o consumo, você também aumenta a arrecadação do Estado. Aumenta o PIB. Além de aumentar o PIB, porque você aumenta a demanda e por isso a produção, você aumenta a arrecadação do Estado. Esse é o ciclo virtuoso que deveria ter. Não se sai de crise sem investimento público. Isso não sou só eu que estou dizendo. Para você ter uma ideia, o FMI, que é o órgão econômico internacional da austeridade,
O FMI defendeu em documentos, desde o início da pandemia, que é preciso ampliar os gastos públicos. O Wall Street Journal, que é o diário oficial do mercado financeiro, defendeu que precisava iniciar uma era agora de diminuir os cortes e aumentar investimentos, até pela depressão econômica aprofundada pela pandemia. É o que o mundo está fazendo. O Biden lançou um pacote de trilhões de dólares, né? Com emissão de moeda, com tributação progressiva para poder financiar isso. E aqui no Brasil não tem dinheiro para fazer política de segurança alimentar para as pessoas poderem comer. Então, quando a gente fala em Estado inchado, a gente tem que fazer uma diferenciação e tomar um cuidado. O Estado tem um papel chave para o investimento, para um país sair do buraco e sair da crise. O Estado não precisa ter uma televisão, por exemplo. Não, assim, o Estado precisa ter a capacidade de investir naquilo que é essencial para o país. Tem. Né? Educação, a gente estava falando de educação. Educação, Pô, é dinheiro, cara. Segurança. Moradia. Saúde. É dinheiro. Saúde é dinheiro. Claro. Segurança é dinheiro.